Boa tarde. Vamos começar a nossa aula de hoje, iniciando aqui pelas imagens de PowerPoint no DataShow. A primeira aqui é uma tirinha do Garfield, de Jim Davis. Vamos ler. Como está a costela? Me dói um pouco. Eu quis dizer a da vaca. E eu lacei? Você acha que eu tiro radiografia das costelas que eu cozinho? Pois deveria. A vaca é um ser humano como outro qualquer. Eu me recuso a participar dessa conversa. Observamos aí o diálogo do dono do Garfield, que eu não me recordo o nome, com o garçom. Aí eu pergunto para vocês: que efeito de humor observamos na tirinha? Qual palavra em questão está produzindo esse efeito humorístico em questão? Qual palavra aí foi interpretada dubiamente, de duas formas? Bom, no caso, como a gente acabou de ver, foi a costela. O garçom respondeu que a costela dele estava doendo. E não foi essa a pergunta. Ele queria saber se a costela bovina estava boa. E aí, daí, decorreu todo esse efeito humorístico da tirinha. Vamos passar para a próxima. Observe agora essa tirinha do Armandinho, de Alexandre Beck. Vendo pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Nessa tirinha aqui, em questão, do Armandinho, observamos não um substantivo com duplo sentido, como da questão anterior. Qual palavra aqui está produzindo esse efeito ambíguo? A palavra vendo, né? Está produzindo efeito ambíguo, porque vendo pode ser tanto de enxergar, de olhar, de observar, quanto o verbo vender. Que função sintática está assumindo essa palavra aí na tirinha? Em português, o verbo vendo, ele assume esses dois significados, como mencionei há pouco. O de vender, de ver, de olhar e observar. Vamos para a próxima tirinha. Não trocamos roupas íntimas. Está aí o aviso da loja pregado na parede. Geralmente as lojas realmente não trocam, né? Pela higiene. Olha o que o garoto acabou de falar com a vendedora. Porcona. Por que a vendedora foi chamada de porcona pelo garoto? O que vocês acham? No quadrinho acima, nós verificamos a polissemia do verbo trocar, pelo fato do verbo ter a representação semântica de mudança de uma coisa por outra, que no caso aqui seria a troca de uma roupa íntima por outra. Você não pode comprar uma peça íntima, um sutiã, uma cueca, uma calcinha, um biquíni e depois voltar à loja para trocar. Raramente aceito esse tipo de troca. Só que o garoto interpretou ao pé da letra. Ele está achando que a vendedora não troca suas próprias roupas íntimas. Então, ele está falando que ela não tem higiene, que ela é porcona. Olha essa próxima aqui, ó. Não tiro minha aliança desde que casei. E agora ela não sai. Não tem medo de que prejudique sua circulação? Minha circulação foi interrompida desde o dia em que me casei. De qual circulação aqui no caso a secretária está falando? E qual circulação o general Dureza está falando? São duas circulações diferentes, não são? Porque a secretária está falando da circulação sanguínea e o general Dureza está falando da sua circulação no meio social, né? O direito de ir e vir, sem que a esposa o repreenda, sem que a esposa interfira
nesse processo dele. Por isso que ele está dizendo que a circulação dele foi interrompida desde que ele se casou. O que isso tudo, essas tirinhas todas agora, está querendo dizer? O que é polissemia? A princípio, a palavra polissemia vem do grego poli, que quer dizer muitos, e sema, sentido, significado. Polissemia é um fenômeno linguístico caracterizado pela existência de um termo que apresenta mais de um significado. A palavra língua, por exemplo, pode significar um órgão ou um idioma, de acordo com o contexto em que ela é empregada. Se não forem bem contextualizadas, algumas palavras polissêmicas podem gerar ambiguidade, que é o duplo sentido do enunciado. A polissemia é um conjunto de significados, cada um unitário, relacionados com uma mesma forma, de acordo com Bechara. Agora eu vou falar para vocês alguns exemplos de frases que podem ser ambíguas. O cachorro do meu marido só dá trabalho. A esposa aqui está se referindo ao quê? A um animalzinho de estimação ou ao próprio marido? Está ofendendo, está nomeando o marido de cachorro. Ana falou para a filha que tinha chegado. Afinal, quem que chegou aí? Foi a Ana ou foi a filha? Nós te esperamos no banco. Que banco? Banco de sentar? Assento? Ou agência bancária? A pequena estava correndo e de repente quebrou a bacia. Que bacia foi essa, gente? Objeto ou o osso do quadril? Eu vou falar para vocês agora um exemplo de um trecho retirado da revista Veja. Tem gente que miou. Entrou Lampião e saiu Maria Bonita. Renato Casagrande, senador PSDB, um dos relatores do processo de cassação de Renan, insinuando que alguns colegas sucumbiram às pressões e absolveram o presidente do Senado. Aqui, o verbo miar, ele é polissêmico, já que dois significados podem ser considerados. O primeiro é a emissão do som do gato, né? Característico dos gatos. E também miar pode ser emissão da voz, uma deformação na voz humana. A partir da polissemia, a nossa atenção é direcionada para que busquemos elementos que nos permitam interpretar adequadamente o enunciado. Só que, para que tenhamos uma interpretação do enunciado em questão, em sua íntegra, torna-se necessário explicar o terceiro efeito de sentido, aqui no caso, que miar está querendo dizer sucumbir, desistir, afinar, referente à ordem da enunciação. Ou seja, ele requer uma condição enunciativa, personagens envolvidos, contexto, para que se possa interpretar o sentido, como veiculado, por exemplo, numa revista Veja, propagadora de política, ser a fala de um senador, que é o Renato Casagrande, um dos relatores do processo de cassação de Renan, insinuando que alguns colegas sucumbiram às pressões e absolveram o presidente do Senado. Assim, o significado linguístico e o conhecimento de mundo são interligados, sendo a linguagem um meio de interpretar e construir o mundo, de organizar conhecimentos que refletem as nossas necessidades, os interesses e as experiências que nós vivemos no dia a dia. A linguagem reflete a nossa cultura, né? E o português, ele demonstra bem isso. Nós temos um quadro enorme de palavras polissêmicas na nossa língua. Uma pessoa falante de outra língua, ao tentar aprender português, se depara com essa dificuldade. Agora eu vou entregar para vocês a folha de exercícios, tá? Para a gente praticar o que a gente acabou de ver aqui nessa exposição. Qualquer dúvida é só me falarem. Vamos corrigir? Vamos retomar, então, a
primeira questão aí da folha, a gente voltou à tirinha que abriu a aula, né? A do Garfield. Nem precisamos ler novamente, mas vamos direto à questão. Encontramos o efeito polissêmico empregado na palavra letra A, vaca, letra B, ser humano, letra C, costela ou letra D, radiografia. Isso aí foi exposto no primeiro momento da aula, né? Que a palavra com efeito polissêmico, aí no caso foi costela. Olha essa tirinha da Mafalda. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Aham. Toma! Bang, bang! Ah! Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Qual termo empregado na tirinha ocupa o lugar de ambíguo? Após a localização do termo, especifique os sentidos a que ele remete. Isso mesmo, no caso aqui, o termo ambíguo é veículo, que sinaliza, ele pode significar transmissão, propagação, veiculação ou ser um meio de transporte. Letra B. A tirinha produziu um efeito de humor, mas também podemos perceber um efeito crítico. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Bem, a crítica que encontramos aqui é que se a TV ela é um veículo de cultura, a sua programação deveria então refletir tal ideia, né? O que infelizmente não é o caso. Muitas vezes o conteúdo veiculado, principalmente na mídia aberta, né, transmitido, não contribui positivamente para a formação do homem. A gente vê muita violência, coisas inadequadas que precisam realmente ser revistas. Se realmente é um meio de cultura ou não. Essa é a crítica da Mafalda. Reflita com seu colega ao lado quais palavras da língua portuguesa podem possuir mais de um sentido. Liste as palavras, escolha uma e faça uma frase em que essa palavra apresente mais de um sentido. Um exemplo, gente: a vela que acendemos e a vela do barco, a vaca mamífero ou a vaca em sentido pejorativo, referindo-se a um ser humano. Bom, muitas palavras, né, como nós vimos, mas vamos citar aqui algumas, as que mais apareceram nos comentários de vocês. Banco, que é agência bancária ou assento. Arco, que pode ser arma, né, arco e flecha, ou pode ser um elemento arquitetônico, né, uma ponte dos arcos. E até mesmo em alguns lugares faz parte do dialeto chamar de arco o enfeitezinho que se coloca na cabeça, né, para segurar o cabelo. Rede, que pode ser a rede de pesca, a rede para deitar, ou uma rede social, né, um Facebook, um Instagram, as redes sociais aí. Brigadeiro, que pode ser doce e também pode ser um posto militar. Toca, variação do verbo tocar, tocar instrumentos, tocar alguém, tocar uma emoção, ou também a toca de um animal, esconderijo dele. Tapado, pode ser fechado, o vidro está tapado, e pode ser um adjetivo pejorativo, né? Nossa, aquela pessoa é tapada. Bananeira, a árvore e o ato de virar a cabeça para baixo, se apoiar nas mãos, plantar uma bananeira. O que eu acho muito interessante, que vocês sinalizaram bem, é a carteira. A carteira é interessante mesmo. Ela é extremamente polissêmica, porque a carteira pode ser onde vocês estão sentados, né? A carteira de se sentar, o assento aqui da escola. Pode ser a carteira que a gente guarda os documentos, incluindo a carteira de motorista. Você pode guardar a carteira de motorista dentro da carteira, objeto de guardar dinheiro.
Pode ser carteira, trabalhadora dos Correios, que trabalha entregando as correspondências. E pode ser também, isso mesmo, todos esses sentidos. Sentar, carteira de motorista, carteira que trabalha para os Correios, carteira de guardar dinheiro. Uma frase, por exemplo, o estudante está sentado em sua carteira aguardando a entrega de sua nova carteira de couro que chegará pelas mãos da carteira dos Correios. Como mencionei anteriormente, uma pessoa que não está habituada à língua portuguesa vai se deparar com dificuldades, com esse sentido polissêmico dessa palavra carteira e como das demais também na língua portuguesa. A manga, né, que pode ser a manga fruta, a manga aqui complemento aqui da blusa. Olha esse exemplo final aqui, olha. Imagina explicar isso para um gringo. Carteira, carteira, carteira da carteira, carteira na carteira, carteira da carteira na carteira, carteira da carteira na carteira e carteira na carteira. Dependerá demais do contexto, da história envolvida, do conhecimento de mundo, da interpretação, da visualização. Vai depender de N fatores para se interpretar a utilização de todas essas palavras dentro de um mesmo contexto. Só que muitas vezes a gente